próxima aula iremos abordar o tema sobre pirâmide, né? Eu sou o professor Roberto da Rocha, da Escola Professor Antônio Valmir. Então, primeiro a gente tem que entender o que é uma pirâmide, né? Primeiro a gente tem figuras planas, que seriam as bases. Aqui você tem um quadrado, você tem um triângulo e um hexágono. E essas bases, eu vou partir aqui um ponto, esse ponto fora do plano, né? E aí eu vou traçar aqui a altura, e aí eu vou construir as figuras de pirâmides, certo? Essa é uma pirâmide de base quadrangular, essa é uma base triangular e essa é a base hexagonal. Então, a base quadrangular, né, vai dar o nome à pirâmide. Então, é a pirâmide quadrangular. A pirâmide triangular é que tem a base um triângulo, né? Bem lógico. E a base pirâmide hexagonal, que tem uma base um hexágono. Se for uma pirâmide regular, a base será um polígono regular e também será reto, né? Então, muito cuidado em relação a isso, porque existem pirâmides oblíquas. Quer dizer, isso aqui não é reto, né? Certo? Beleza? Então, vamos aos elementos. Os elementos de uma pirâmide temos. Aqui você tem a altura, a aresta lateral, que é essa distância aqui. Você tem a aresta da base, que eu chamei de L, que é o chamado lado do quadrado, que é o quadrado da base. Temos o apótema da pirâmide, que é representado em marrom aqui, ó, pela letra AP, a apótema da pirâmide. Temos o apótema da base, que é pintado de verde, apótema da base. E temos o R, que é o raio da circunferência circunscrita. Isso quer dizer, se eu pegar aqui pincel e eu desenhar circunferência, não está muito bonito. Pegar esse plano, esse aqui vai ser o centro e aqui vai ser o raio. Vou só apagar aqui, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E aí, prosseguindo, a gente tem algumas relações métricas, né? Aqui, se você perceber, temos um triângulo retângulo. E aqui, a área lateral vai ser a hipotenusa, aqui vai ser os catetos. Aqui o cateto R e a altura da pirâmide com o cateto. E aí, a apótema, aresta lateral, né, o pessoal chama, ao quadrado vai ser o raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Vamos olhar outra relação, né? Outra relação é nesse triângulo aqui, também é retângulo, né? Pela mesma ideia, porque aqui a altura é perpendicular ao plano da base, né? Porque ele é regular, né? Essa pirâmide é regular. Então, você tem esse apótema AP, você tem a altura e tem o apótema da base. E aí você tem a relação, o apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. E temos a última relação, né? Esse triângulo rosa aqui, que seria esse triângulo aqui. Então aqui o apótema da base, da pirâmide, né, no caso. Aqui você tem a aresta da base dividido por 2, né? Aí você tem exatamente esse comprimento aqui. E aqui você tem exatamente a aresta lateral. E aí você tem a relação, né? Isso aqui é a hipotenusa, a aresta lateral ao quadrado, vai ser o cateto, que é a aresta da base dividido por 2 ao quadrado, mais o apótema da pirâmide, né, ao quadrado, ok? Então você tem 3 relações métricas utilizando o Teorema de Pitágoras. As pirâmides e as fórmulas, né? Vamos olhar aqui as fórmulas. Primeiro vamos analisar essas 3 pirâmides, né? A área da base, bastante comum. Aqui é um quadrado, L ao quadrado,
Aqui é um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. E aqui um hexágono. Aí, professor, como é que se calcula a área de um hexágono? Então vamos lá. A área de um hexágono é só você desenhar aqui o hexágono. Desenhou. Claro que você vai fazer mais bonito que o meu, né? É uma questão de perspectiva. Aqui você tem, vamos supor que aqui tenha 6 triângulos equiláteros. Então vai ser 6 vezes a área desse triângulo, né? Então a área desse hexágono vai ser 6 vezes a área desse triângulo. Mas que triângulo é esse, né? É um triângulo equilátero. L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Isso vezes 6. Mas o que é CL, professor? CL é o lado do hexágono, certo? Ok? Então, muito simples, fácil, rápido você calcular essa área desse hexágono. Vou apagar aqui. Vamos lá. Área lateral. A área lateral ele vai depender muito da figura, né? Da figura dessa pirâmide. Então, para isso, a gente percebe que essa base aqui é um quadrado, né? Então, esse n é o número de lados dessa base. Isso quer dizer, se aqui tem 4 lados, aqui tem 3 lados e aqui tem 6 lados. Então, esse n varia. Vai depender muito do que? Da base dessa pirâmide. Então, se aqui vai ser 4 vezes a área desse triângulo. Isso aqui é a área lateral. Veja que a área lateral são vários triângulos, né? Então, a quantidade de triângulos vai ser determinada pelo número de lados da base. Se aqui tem 4, e aqui vai ser 4 triângulos. Veja, como é que se calcula a área do triângulo? Base, eu chamo de L. Altura, eu chamei de apótema, né? Apótema de quê? Da pirâmide. Então L, base, altura, apótema da pirâmide, dividido por 2. Aí você tem a área de uma face. Mas são quantas faces? Nesse caso aqui é 4, nesse caso aqui é 3 e assim por diante. Mas isso aí são várias situações diferentes, certo? Ok? Importante você entender que esse N é o número de lados de cada base. Beleza. Vou apagar aqui para ajudar melhor, para não ficar tão confuso para vocês. Apaguei. Então vamos lá. Seguindo. Você tem a área total. A área total é a área da base mais a área lateral, certo? Então, para a gente calcular a área total, a gente precisa saber a área da base, precisa saber essa área lateral que a gente viu anteriormente. Como é que se calcula o volume? O volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. A gente vai ver aqui uma pirâmide. Ó, o volume dela é toda preenchido, né? Esse líquido rosa. E aí a gente faz uma caixa ao redor dela. Veja que a altura dessa pirâmide corresponde à mesma aresta desse cubo. E a base também coincide com a base desse cubo. Então quer dizer o quê? Se eu tenho esse volume, esse líquido vermelho, rosa, ele vai, se eu jogasse dentro desse cubo, ele preencheria exatamente 1/3 desse cubo, né? Então quer dizer, é por isso que existe esse volume e que ele é dividido por 3. Só lembrar dessa representação gráfica bem interessante, vocês podem calcular transformando esse líquido, né? Veja que uma das propriedades do líquido é tomar a forma do recipiente onde ele é colocado. Então quer dizer que é muito fácil você ter essa representação do volume de uma pirâmide dentro de um cubo, certo? Então você pode fazer essa mesma experiência em um recipiente de vidro ou então de acrílico, certo? Que é bastante interessante vocês visualizarem porque a fórmula dá certo.
E vamos a alguns exemplos. Temos 2 exemplos. E aí a gente vai assim. Vamos fazer aqui uma leitura. Uma pirâmide quadrangular regular tem 4 metros de altura e a aresta da base mede 6 metros. Determine a área total dessa pirâmide. Então, para calcular a área total de uma pirâmide, a gente precisa saber a área da base e a área lateral. Então, vamos lá. A pirâmide quadrangular é essa, né? E aí a gente tem os dados. Os dados é que a altura, a gente vai traçar de azul, é 4 metros. E você tem a aresta da base medindo 6. Como é que se calcula? A área da base, como é um quadrado, é lado ao quadrado. 6 ao quadrado, você tem o 36. 36 o quê? Se a unidade é metros, metros quadrados. E aí vamos olhar aqui esse triângulozinho aqui, ó. Se você olhar esse triângulo, eu desenho aqui do lado. Aqui essa medida aqui é 3, né? Metade de 6. E você tem a altura que é 4, continua a mesma, e a gente calcula o apótimo. Mas o apótimo da pirâmide, como é que se calcula? Olha, vai ser exatamente a hipotenusa desse triângulo. E a hipotenusa desse triângulo você já conhece, porque é um triângulo conhecido, um triângulo retângulo conhecido de vocês, que tem as medidas 4 e 3. Então a hipotenusa é 5 metros. E aí você não precisa nem fazer cálculo. Mas se você quiser adotar o teorema de Pitágoras, você facilmente acharia esse valor, que é 5 metros. Veja, essa face lateral é um triângulo, então eu já sei a altura dela, que é 5. E como a base é 6, então, muito fácil você calcular a área lateral. A área lateral vai ser N, né? Certo? E aqui você tem L vezes AP dividido por 2, não é isso? Então você vai ter essa representação aqui da fórmula. E aí como é que você resolveria? Ó, se aqui tem 4 faces devido a base ser quadrada, então 4 faces de triângulo. Um triângulo desse, né, é 6 vezes 5, base vezes altura, dividido por 2. 6 vezes 5 dividido por 2. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. 15 vezes 4, você tem os 60. E aí você tem a área da base. Mas aí, professor, eu tenho a área da base e tenho a área lateral. A área lateral deu 60. A área da base, 36. Somando os dois, vai dar 96 metros quadrados. E aí você finaliza a questão 1. Vamos à questão 2. Para finalizar, qual é o volume da pirâmide hexagonal, cuja altura mede 3 raiz de 3? 3 raiz de 3 a altura. E aqui você percebe que o perímetro mede 12. Lógico, 6 lados iguais, igual a 12, então cada um vai medir 2 metros. A área da base, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Substituindo, você chega a 6 raiz de 3. E o volume? Volume, muito fácil, pegar essa área aqui, calculada, que é 6 raiz de 3, vezes a altura dividido por 3. E aí você chega a 6 vezes 3, que é 18 metros cúbicos, que é equivalente a, se você metro cúbico, equivale a 1.000 litros. Então, vai dar 18 mil litros. Obrigado pela oportunidade de estar dando mais uma aula para vocês. E até a próxima, né? A gente fez uma aplicação bem rápida aqui nessa questão 2. E até a próxima.